Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem também. Olha só que prazer. Nosso segundo episódio do podcast da Universidade do Homem. Eu, Breno Rosostolato, muito prazer. Estou sempre muito bem acompanhado. Hoje, com minha sempre escudeira e a minha parceira de trabalho, a Mônica Scherfan. Mônica, tudo bem? Tudo ótimo, que prazer, né, segundo Nosso episódio, segundo episódio. maravilhoso, E o segundo episódio em grandíssimo estilo, com um né? convidado maravilhoso. Importante, e, assim, diga-se de passagem, esse episódio em parceria com a delegacia da SBRASH, né, a delegacia de São Paulo da SBRASH, do qual eu sou coordenador, sou presidente, e eu acho que é importante, né, porque eu acho que nós estamos aí mobilizando algumas Sim. entidades também, sempre trazendo novidades e trazendo temas importantes. Mas eu quero, sem delongas, eu quero fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, que é o Denis, do Memórias Masculinas. Para quem não sabe, Memórias Masculinas que é a primeira entidade no Brasil de acolhimento, de escuta psicoterápica e de acolhimento a homens vítimas de violência sexual. Então, eu acho que é de extrema relevância um tema que a gente não fala, ou se falamos, falamos muito pouco, é, e eu acho que a gente precisa romper, né, com essas. A gente precisa tirar as mordaças e falar. Denis, querido, seja muito bem-vindo. E muito obrigado por aceitar participar. Gente, obrigado demais pelo convite. É um convite meio irrecusável, né? Falar sobre esse tema que vocês mesmos já mencionaram, é um tema um pouco invisibilizado, pouco falado, às vezes não falado, então o convite vem no momento em que a gente quer dar visibilidade para essa pauta. Embora eu esteja muito feliz de participar, acho que é importante para as pessoas que vão assistir. A gente vai tocar num tema sensível, que é a violência sexual. Então, eu já lamento das pessoas que estiverem nos ouvindo, forem assistir, que tenham passado por alguma experiência como essa. Procure suporte psicológico, procure Memórias Masculinas, se você foi um homem, outras organizações para as mulheres, mas é um tema sensível, mas a gente está aqui para falar, para dar visibilidade, então obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite e vamos conversar. Tá certo. Denis que é um grande parceiro, e eu já acompanho, viu, Denis, teu trabalho, o trabalho do Memórias Masculinas há muito tempo. Já venho acompanhando, lendo, e assim, é um trabalho admirável. Mas muita gente não conhece Memórias Masculinas, e eu quero, acima de tudo, iniciar dando visibilidade. Vamos falar sobre a Memórias Masculinas. Como é que surgiu? Conta um pouquinho da história de vocês, Denis, por favor. Tá. Eu acho que antes de falar da Memórias, preciso falar um pouco da minha história que está conectada com a Perfeito, Memórias, né? ótimo. Eu fiz a graduação em psicologia, então eu sou psicólogo de formação, e na graduação em psicologia eu já comecei a estudar violência sexual, e aí no mestrado eu também estudei histórias de violência de travestis na Cracolândia, pessoas que vivem na Cracolândia, mas principalmente travestis e mulheres transexuais. Uhum. E depois eu entrei no doutorado para estudar violência sexual contra homens que fazem sexo com homens, uma pesquisa do Ministério da Saúde que a gente fez em 12 capitais brasileiras. Então, meu objetivo de doutorado era estudar só esses homens Uhum. que fazem sexo com homens dessa pesquisa que a gente fez. E aí me dando conta no meio da pesquisa do doutorado, assim, meu Deus, eu preciso falar mais sobre isso, porque falar só sobre esse recorte de homens que fazem sexo com homens é pouco, então eu preciso falar sobre todos os homens e todos os meninos. Obviamente que eu não ia esgotar numa tese de doutorado, mas aí minha tese de doutorado virou violência sexual contra meninos e homens, além de homens que fazem sexo com outros homens, majoritariamente gays e bissexuais. Tá. E aí, no meio da tese, numa madrugada da pandemia, eu, como psicólogo, já tinha atendido vários homens vítimas de violência sexual que não tinham procurado psicoterapia por conta da violência, por outras razões, mas que durante o processo psicoterapêutico essas pessoas lembraram, se deram conta, revelaram a situação de violência que eles sofreram. Uhum. E aí eu falei, tá, estou trabalhando com violência sexual contra homens, estou fazendo pesquisa, analisando dados epidemiológicos, consequências, subnotificação. E eu falei assim, mas se um homem no Brasil quiser atendimento psicológico para a violência que ele sofreu, em tese, ele poderia procurar um CAPS, né, um Centro de Apoio Psicossocial, que tem equipe de psicólogos, mas eu Sim. sei que os CAPS estão sobrecarregados de serviço e majoritariamente de pessoas com sofrimento psíquico intenso, relacionados à depressão, ideação suicida, esquizofrenia e outros transtornos mentais. Então, esse cara que quiser atendimento psicológico não vai conseguir. Tá, ele pode ir num CREAS, que é um serviço de referência especializado da assistência social. Também estão com demandas absurdas de violência contra as mulheres, contra as crianças, população LGBT, pessoas com deficiência, idosos. Então, esse homem vai provavelmente para o fim da fila. Uhum. Então, não tem no Brasil
um serviço especializado para atender homens vítimas de violência. Isso foi numa madrugada da pandemia. Tá. E aí eu comecei a pesquisar, existe, não existe, existe, não existe, não existe. E pensando no nível de desigualdade socioeconômica que o Brasil vive, talvez 10% dos homens brasileiros tenham acesso à psicoterapia paga. Os outros 90% não terão. Uhum. Então eu falei, não, isso tem que mudar. E aí eu dormi, e aí no dia seguinte comecei a mandar mensagem para alguns amigos assim, olha, e se a gente fizesse uma organização que atendesse homens vítimas de violência sexual? Nossa, como isso? Isso não existe, o que vamos fazer? E aí eu reuni um grupo de amigos que trabalhavam com a temática, e nós ficamos 6 meses desenhando esse projeto, estatuto, o que a gente ia fazer. E aí nós fizemos a assembleia de fundação em novembro, a organização foi registrada, em setembro, a organização foi registrada em novembro, e os atendimentos a memórias masculinas começaram em janeiro de 2021, mais ou menos quase 10 meses depois de uma madrugada de eu ter pensado em criar um serviço especializado de oferecer atendimento psicológico para homens vítimas de violência de maneira 100% gratuita. Que sensacional. Que Eu acho, diga-se de passagem, você falou que você convidou amigos e você se organizaram. Eu acho que é legal, se você quiser citar o nome deles, por favor, que eu acho que é super... Olha, você me coloca numa saia justa agora. É muita gente. Então, ó, eu vou lembrar de alguns nomes. Então, a Alessandra, que ocupou o cargo de vice-presidente, acho que é importante destacar o nome dela. O Alexandre Gonçalves, que faz parte, inclusive, de uma organização que chama... Ai, meu Deus, como que é o nome? O curso deles é Claves Brasil. Claves Brasil. Brincando, nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis. É um jogo que a gente faz com crianças na educação sexual para, com brincadeiras, criar proteção, habilidades protetivas nas crianças. Que bárbaro isso, que legal, né? Carlos Salles, André Cerqueira, Daniele Freitas, Fernanda Lemos, então algumas pessoas que contribuíram com esse processo, Anderson, então várias pessoas, foram 13 pessoas, 13 pessoas na diretoria inicial. Hoje a Memórias Masculinas tem uma nova configuração bastante diferente, mas essas pessoas foram fundadoras, né? Eu sou o idealizador, fundador, essas outras que eu mencionei, e desculpe aquelas que eu não mencionei, me perdoe, são fundadoras. Não, mas bárbaro. Nossa, muito, muito, muito legal, muito legal. É importante, importante. Eu queria aproveitar, inclusive, a tua fala, porque tem uma coisa que sempre me deixa muito, confesso a vocês, um pouco angustiado, que é justamente dados de subnotificação, né? Primeiro que falar sobre violência sexual já é a gente falar sobre dados insuficientes porque são subnotificados. Mas fazendo um recorte de violência sexual, né, em homens, tem uma questão que me chama a atenção, duas, né, que eu já gostaria para trazer só para a gente contextualizar. Primeiro, de 2004 para 2026, pelo último Atlas, aumentou exponencialmente a violência sexual em meninos e homens, tá? Exponencialmente, assim. E muitos homens, para se falarem sobre as violências sofridas, levam de 20 a 30 anos para falarem sobre isso. Passa uma vida sofrendo. E eu tô falando isso, Mônica e Denis, porque eu recebo casos, né? Então, por exemplo, os homens, na grande maioria da minha agenda, eu sou psicólogo também, no meu atendimento, quando esse homem chega, ele vem por outros motivos, né? São outras queixas. E aí, passado algum tempo em psicoterapia, eles começam a acessar alguns conteúdos sobre violência. Não são todos que conseguem acessar, porque estamos falando de algo bastante delicado e profundo. Mas eu tenho tido situações de pacientes que têm conseguido falar sobre isso. Geralmente, violências sofridas na infância. Tanto é que, né, Denis, acho que o Denis pode falar muito melhor sobre isso, que é a violência sexual entre homens é uma violência muito, muito comum na infância, né? Como é que vocês recebem, como é que é o trabalho de vocês? O que você vem percebendo, Denis, por exemplo, da busca de homens pelo acolhimento, pela busca de psicoterapia, e como esses homens chegam até vocês? Acho que você trouxe muitas coisas que acho que essas frases que minhas inquietações. Desculpa, porque é isso. Já dá um podcast de 2 horas. É verdade. É só o começo. É só o começo. É só o começo.
Mas eu acho que você trouxe eu acho que eu vou tentar vou comentar baseado no que você falou. Tá Acho bom. que a situação da subnotificação contra meninos, a violência sexual é subnotificada contra meninos e mulheres. Eu sempre digo que é muito mais fácil as pessoas falarem que foram assaltadas no ponto de ônibus, a mão armada, do que elas que acabaram de sofrer um crime, né? Foi assaltada, a mão armada. As pessoas falam disso livremente, né? À vontade, por mais que isso seja um desconforto, mas elas não têm vergonha de falar que foram vítimas de um crime. Quando é uma situação de violência sexual, que também é um crime, as pessoas têm muito mais dificuldade para falar. Então, os crimes sexuais, a subnotificação é muito maior, tanto em mulheres quanto em homens. Mas em homens é muito maior, porque você mesmo mencionou, né, tem uma pesquisa que foi feita na Austrália, que dizem que os homens demoram em média 20 anos para falar sobre as experiências de violência sexual que eles sofreram na infância. Então, os homens têm mais dificuldade para falar sobre essas experiências por vários fatores que eu não vou falar tudo agora e também talvez não esgotaria na nossa conversa, mas eu acho que a gente vai falando durante a conversa. Assim, para os homens é muito mais difícil para falar. Eu gosto sempre de pensar assim, os homens no Brasil, né, uma parte deles, né, existe uma prevalência alta de homens que estão morrendo por câncer no pênis, né, porque não procuraram uma consulta com urologista, uma coisa que em tese deve ser simples e que tem urologistas disponíveis no SUS, então qualquer homem brasileiro pode acessar um urologista, e tem homens que não procuram um serviço de saúde para tratar de uma situação, uma ferida, enfim, alguma coisa que está acontecendo no seu próprio corpo, que dirá essa situação de violência. Então, acho que é um crime bastante subnotificado, e como eu tinha comparado, as pessoas falarem de crimes de violência, de roubo, de assalto, as pessoas falam com muita facilidade, mas quando é um crime sexual, as pessoas não falam. Acho que tem esse primeiro ponto. E o que acontece, eu acho que com muita frequência, é que os homens não têm dimensão da violência que eles sofreram. E por várias razões. Por exemplo, é comum que homens, não que cheguem a memórias masculinas, mas homens do meu círculo de amizades, namorados de amigas, amigos de amigos, que narram experiências de violência sexual, uma que é clássica no sentido de ser comum, não no sentido de ser boa, que é homens que perderam a virgindade em situações de prostíbulo, de casa de prostituição, ou com mulheres muito mais velhas, e que narram essas experiências como experiências de orgulho, no sentido de, nossa, eu perdi minha virgindade com a minha babá, com a minha tia, com a pessoa mais velha, com uma prostituta, uma profissional do sexo. Mas aí, você tinha quantos anos? Eu tinha 12, e a pessoa tinha 30, tinha 25, tinha 40 anos. Eu disse, não, você não perdeu a virgindade, isso é uma violência. Você não estava pronto para fazer aquilo. Então, os meninos constroem essa narrativa de eu perdi a virgindade, principalmente se essa agressão inicial foi cometida por uma mulher, se o crime foi realizado por uma mulher, eles não reconhecem essas experiências como violentas. Aí, muitos anos depois, em processo de psicoterapia, que procuraram por outras razões, como, por exemplo, não conseguir ter relações afetivas e amorosas, então trocam de parceiras com uma facilidade muito grande, ou não conseguem se apegar, disfunção erétil, dor pélvica crônica, enfim, sintomas até no próprio corpo, mas de reflexo de uma violência que aconteceu lá no passado, ou o uso abusivo de pornografia, né, de conteúdo pornográfico. Então, todas essas coisas podem ser elementos associados a uma violência que essa pessoa sofreu lá no passado, que ela não nomeia como violência, mas como uma experiência de vitória, né? Eu fui o primeiro da minha turma da escola que transei com uma mulher adulta, que na verdade não foi sobre sexo, foi sobre violência, né? Uma mulher adulta que se aproveitou da vulnerabilidade do menino. Então, tem essa coisa dos homens não perceberem as situações de violência, e aquelas que eles percebem, eles não falam, porque provavelmente vão exatamente na direção de colocá-los no lugar de menos homens, de vulneráveis, de frágeis, que é um lugar que o homem não aceita ocupar, porque a gente é educado para ser forte, para ser capaz, para ser suficiente. Isso. É muita coisa, né? E você falou uma coisa, Denis, que eu vejo muito no consultório. Os pacientes que chegam, eles sabem que quando essa iniciação sexual, quando não é do jeito que eles gostariam, que pode até chega lá, eu tô com trauma, não foi bom, foi ruim, mas eles realmente não veem como uma violência. Eles veem como, foi só uma coisa ruim, mas tudo bem, é homem, né? Todo mundo da minha família foi assim, eu tinha que ser assim também. Não sou homem, eu perdi minha virgindade. Então, eles não reconhecem como violência. É legal que você tenha dito isso, porque na Memórias Masculinas tem uma integrante da diretoria hoje, que é a Tuane Queiroz. A Tuane Queiroz fez o mestrado e o doutorado dela estudando violência sexual contra meninos e homens na área da antropologia.
E aí a tese dela agora defendida o ano passado, ela fala sobre desletramento emocional, que os homens não têm um letramento emocional para reconhecer essas experiências como violentas. E aí, para conseguir entrevistar homens para sua tese de doutorado, ela não perguntava se os homens tinham sido vítimas de violência, que é comum, assim. Alguma vez na vida, alguém passou a mão no seu corpo de forma sexual indesejada, sem consentimento? Alguém te forçou a sexo? E aí a gente classifica uma série de situações. Ela não usou esse recurso. Ela perguntou assim: eu quero que você me conte das experiências sexuais positivas e negativas. E aí as negativas, quase que 100% delas, eram experiências de violência que ela não estava nomeando como violência, ela estava nomeando como experiência negativa, de experiência sexual negativa, mas que se você ler a tese dela, você vai ver uma situação de violência sem sombra de dúvidas, que é fazer sexo sem estar com vontade, é ser forçado a uma situação de que você não quis participar. Obviamente, todas situações de violência, mas que ela não nomeia no momento da entrevista como violência, para os caras ficarem muito mais confortáveis e dizer, não, foi só uma experiência negativa, não é violência, é só uma coisa ruim, mas não é violência. Então faz muito sentido o que você disse, mano. Porque o homem ele foi criado, né, para ser o pegador. É. E tá sempre pronto para qualquer experiência que vier. Então, ele realmente pode ser ruim, pode ser violento para ele ter um sexo com quem ele não queira, Sim. mas ele não reconhece como violência. Eu lembro, até para compartilhar, né, agora com vocês, para dividir uma vivência minha. Eu lembro que a minha avó paterna é do Rio, né? E quando eu ia visitá-la, inclusive é do Rio, onde o Denis está. Quando eu ia visitá-la, era comum, né, os primos se reunirem, aí o primo quer ficar todo mundo junto, tal, a gente dormia na sala, e minha avó tinha uma moça, trabalhava com ela, e o meu primo, eu escutava, né, assim, comentário assim, poxa vida, se a gente for estuprado por uma mulher, vai ser bacana, porque olha só, né? Quem sabe? E aí tinha uma questão ali de meio que projetar algo para aquela moça que trabalhava ali, né? Então eu escutava aquilo, eu me sentia tão acuado, né? Porque isso são lembranças muito antigas, né? Eu me sentia muito acuado e muito incomodado com aquilo, né? Então é bem isso. Você falando agora, Denise, eu fui, né, para essa época, eu consegui acessar essa lembrança, porque assim, eram falas, e são falas muito recorrentes, assim, que a gente escuta, né, ainda de meninos mesmo, né? Então, eles falam coisas, eles se referem ao pênis, por exemplo, eles se referem ao sexo de uma maneira que nem eles sabem direito o que eles estão falando, né? Então, é uma apropriação também da vivência sexual, inclusive essa fachada de iniciação sexual, isso não é uma iniciação sexual, isso é uma violência Exato. que essas pessoas, né, que esses meninos estão passando, que esses jovens, né, que esses pré-adolescentes estão vivenciando. E aí eu acho que é importantíssimo isso que o Denis falou, eles não conseguem nomear, né? E tem a coisa, por exemplo, ele pode dizer assim, as crianças naturalmente são curiosas, né? Crianças e adolescentes, Sim. principalmente aquelas que não foram educadas, que tiveram Uhum. educadas sexualmente, eu digo, né? Que não tiveram conversas francas com os responsáveis e tal. Então, naturalmente, a gente cresce com curiosidades. Então, pode ser que esse menino tenha procurado uma mulher mais velha para fazer qualquer tipo de interação, Tá. mas era responsabilidade dessa mulher mais velha dizer assim, não. A gente não pode ter uma interação desse nível. Isso. Você tem curiosidade sobre sexo? Então vamos conversar. O que pode, o que não pode, quando que não pode, quem toca no seu corpo, quem toca no meu, e vamos ter uma conversa sobre isso, né? Então, por mais que esse interesse possa partir do menino que está curioso, está com os hormônios à flor da pele, enfim, uma série de questões, a pessoa adulta não pode autorizar que essa Quem situação é isso? Quem é o adulto do rolê, né, gente? Por Que que tem a que gente ter responsabilidade. naturaliza o homem, quando um homem adulto vai fazer com uma menina mais nova? Hoje é natural a gente falar, não, isso aí não pode, né? Homem não pode sair com uma menina mais nova. Por que a gente não naturaliza também uma mulher mais velha não sair com um menino? Sim. É a mesma coisa. Eu acho super importante a gente tocar nesse ponto mesmo. E aí, fazendo um outro recorte também da tua fala, Denis, me levou a pensar tem um estudo nos Estados Unidos, pelo menos que eu saiba, é um estudo mesmo estadunidense, que 80% dos homens estadunidenses, eles têm alexitimia. Alexitimia é uma condição psíquica na qual as pessoas elas têm dificuldade de identificar, nomear e expressar sentimentos. Ou seja, se você não identifica o que você está sentindo
E se você não consegue dar nome para o que você está sentindo, dificilmente você vai conseguir expressar também. E à medida que você não consegue expressar esses sentimentos, você também não consegue identificar no outro. Sim. Denis, você percebe que esses homens é uma das vertentes, por exemplo, essa dificuldade emocional. Por isso que eu gostei da tese, né, de doutorado, né, o letramento emocional. Eu achei isso bárbaro. Você acha que essa é uma das vias, por exemplo, de trabalho com os homens, quando a gente pensa também em Sim. violência sexual? Sem sombra de dúvidas, Tá. assim, a Tuane, eu não tenho certeza se o desletramento emocional é um termo que a Tuane criou, mas ela usa esse termo na tese dela, ela tem um capítulo na tese sobre desletramento emocional, de que essa incapacidade dos homens de perceber os seus próprios sentimentos, nomeá-los e, por fim, expressá-los. E aí isso faz todo sentido, porque os homens, a gente já disse isso, está sendo redundante, e precisa ser talvez esse sentido, que eles não aprendem sobre si. Eles aprendem para pertencer ao grupo dos homens, você precisa performar uma masculinidade que é forte, que não chora, não é frágil, que é durona com as mulheres, que se considera no status melhor do que as mulheres e qualquer outras pessoas, melhor do que os idosos, melhor do que as crianças, o homem está acima de tudo e de todos. Então, de fato, a gente não cresce com esse senso de pertencimento em relação ao nosso próprio Per- corpo, à nossa própria Perfeito, experiência. perfeito. E enquanto vocês foram falando assim, imagina se a gente falasse dessa experiência, então, se a gente falasse dessa experiência do homem com uma menina, todo mundo nomearia como uma violência, e ao contrário, não. O René também é um integrante da Memórias Masculinas da diretoria atual, e ele fez o mestrado dele na antropologia também, na UFRJ, estudando violência sexual no Twitter, estupro masculino no Twitter. Tá. Ele analisou de 2007 ou 2009 até 2024, tudo que aparece de estupro masculino no Twitter, assim, o trabalho dele é fantástico. E agora ele está no doutorado, e aí ele tem uma palestra e no próprio texto de doutorado dele, ele narra uma situação de uma pessoa que contou essa história para ele, de que era um homem gay, que Uhum. tinha entrado num aplicativo, num carro de aplicativo, né, desses de transporte, e o motorista começou a interagir com essa pessoa, no tipo, e a pessoa que estava narrando essa história é uma pessoa negra, né? Então já tem a coisa da hipersexualização, hipererotização dos corpos pretos, né? Então, ser Uhum. negro, tem um pênis muito grande, Uhum. quer fazer sexo o tempo todo e coisas nesse sentido. E aí o motorista começou a interagir com o passageiro nitidamente com uma insinuação sexual. Assim, se você é gay, portanto você vai querer ter uma interação comigo. Você é um homem, homem quer sexo o tempo todo. Então ele começou a falar da genitália dele, de coisas que ele gostava, de que ele não gostava, que se essa situação tivesse acontecido com um motorista homem e uma passageira mulher, Uhum. qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo diz: meu Deus, isso é assédio. Mas nessa situação, nem a pessoa que estava participando daquela conversa, ele se sentiu desconfortável, mas quando ele foi narrar essa experiência para os amigos, ele não narrou do tipo, fui assediado. Ele narrou essa experiência, nossa, o motorista super inconveniente. Mas se a Exato. gente trocasse os papéis e colocasse no lugar desse homem uma mulher, qualquer lugar as pessoas diriam que é assédio. Então tem isso também da gente não conseguir visualizar coisas que são assédio, que são violência contra os meninos, contra os homens, porque está naturalizado também que a gente quer sexo o tempo todo, que a gente é forte, que a gente é capaz, que a gente é suficiente. E a gente vai, a gente, eu digo os homens, vamos nos colocando nesse lugar também para poder pertencer ao grupo dos homens. Porque se você não se coloca nesse lugar de forte, de viril, de que quer sexo o tempo todo, é quase como se você rompesse com grupos dos homens verdadeiros. Então, se você é um homem, mas você é um homem diferente, você é desculpa a expressão, né? Você é um viado, você é um homem mais sensível, então você não deve pertencer ao grupo originalmente dos Exato. homens. E ninguém quer ter essa sensação de não pertença, né? E ele Exato. começa a achar que ele tem um problema de não querer sexo o tempo inteiro. Isso é É. muito sério, porque assim, eu já atendi pacientes que chegam falando, eu tenho um problema de libido. Tem por quê? Porque um rapaz que saiu comigo, eu saí, mas eu não quis transar, porque eu tenho que transar no primeiro dia. Eu falei, por que que você tem? Né? Porque você foi educado assim, que você tem que sair, tem que estar com vontade, tem que estar pronto o tempo inteiro. Exato. Não. E aí depois de aí ele tinha disfunção erétil direto, né? E a gente começou a entender que ele só consegue fazer sexo quando ele tem conexão. E hoje ele é um homem extremamente feliz, tá namorando, ele me manda, Mônica, mudou minha vida, porque ele nunca ouviu na vida dele, ele é um homem, hoje acho que tem 40 e poucos anos,
que ele precisava ter conexão para transar. Ele achava que ele toda vez tinha que estar pronto. Então, o quanto isso é violento também para um homem. É Essa verdade. expectativa, e o Renê que eu acabei de mencionar, nesse evento que a gente teve agora, o último final de semana aqui no Rio de Janeiro, que era o Fórum Mundial de Masculinidades, o Renê fez uma aula, um workshop, uma oficina, que o nome da oficina, eu posso estar errado com algumas palavras, mas era alguma coisa do tipo, o homem de verdade quer, é uma pergunta, né? O homem de verdade quer sexo o tempo todo? Uhum. Porque no imaginário social dos homens e a imagem que eles vendem para a sociedade do modo geral é que homem quer sexo o tempo todo. E não é Uhum. verdade isso para nenhum homem de qualquer lugar da face da Terra. Homem não quer sexo o tempo todo. A gente é ensinado, Sim. Exato. deveria querer, que está disposto, mas não, a gente não quer sexo o tempo todo. Tem um urologista que é bem famoso no Instagram, eu não sei o nome dele, Rafael ele aparece. Siqueira? Eu não sei se é ele, enfim, É. um desses urologistas famosos do Instagram, e ele participou do programa Sem Censura. E aí perguntaram para ele assim: ah, por que as pessoas te procuram? Os caras me procuram para aumentar a libido. E eles assim: mas você quer libido para quê? Por que você precisa de libido numa Aham. segunda-feira, 7 horas da manhã, para pegar trânsito para ir trabalhar? Você quer libido para quê? Você não vai transar no trabalho. Você É. quer, ah, mas eu transo só final de semana. E qual que é o problema disso? Quem criou essa expectativa de que Exato. você tem que transar todo dia, que você tem que estar com a libido disponível e lá no teto o tempo todo? Então, É o assim, essa Rafael coisa da. mesmo. É. Tá, não, e você, de novo, né? Hoje eu tô aqui numa catarse total, né? Porque assim, é muito interessante, porque eu lembro, inclusive, também, as minhas lembranças não são só divagações, tá? Não são coisas assim esporádicas. Eu tenho lembranças que foram situações que foram permanentes durante muito tempo na minha vida. Então, por exemplo, eu andava na rua, seja com um amigo ou com um parente, assim, olha lá, olha que bundão, olha que gostosa, tal. E aí, assim, a pessoa que tava comigo, ela olhava, ela secava, né? A mulher assim, e olhava pra trás e torcia o pescoço. E eu olhava aquela cena, assim, logicamente que muitas vezes eu reproduzia isso, porque é aquilo, né? Pertencimento. Exato. Faz parte, inclusive, do pacto narcísico das masculinidades, né? Sim. Você não só tem que se sentir pertencente, como muito embora você talvez não concorde com o que o outro homem está fazendo, mas o teu silenciamento te garante o teu lugar nesse grupo, né? Uhum. Então, assim, esse pacto ele é muito violento. Ele é muito violento e muito agressivo. Então, muitas vezes eu reproduzia para me manter mesmo, Sim. né? Nessa identificação. E eu lembro que era isso, era uma coisa quase que descontrolada. Você tinha que olhar, né? Você tinha que secar a pessoa. E aí eu ficava pensando, mas, gente, é esse descontrole mesmo. Você não pode deixar passar ninguém, né? Tem que ser assim, né? Essa aptidão ou essa prontidão sexual é uma grande violência. E eu acho que é uma grande Curioso distorção. É curioso você ter dito isso, porque eu tenho uma lembrança muito vívida na Ai, minha memória. compartilha, gente, porque eu tô compartilhando as minhas aqui. Eu tinha 11, 12 anos, provavelmente, e Hum, eu jogava vôlei, só que hoje eu sou alta, eu tenho 1,86 m de altura, mas tá, na época eu não tinha dado meio estirão, e o meu técnico de vôlei falou assim: você precisa fazer basquete, porque basquete vai te fazer crescer mais. tá. E aí tinha um teste num clube de basquete, assim, vou lá nesse clube, e aí fui com outros colegas da escola. E aí, durante o teste de basquete, tinha os testes para os meninos e tem os testes para as meninas. E as meninas estavam com roupa de esportes, enfim, shorts e tal. E até então eu nunca tinha tido, eu tenho essa lembrança vívida, assim. Os meninos que estavam comigo, mais velhos, 3 anos mais velhos do que eu, então as meninas passavam de shorts, eles ficavam olhando, né, de virar o pescoço e ficar Uhum, olhando e uhum, tal. E aí eles viram que eu não estava olhando, e eu provavelmente não era um homem, não sou um homem másculo, com a voz grossa e tal, com trejeitos femininos e tal. Então já tinha o estereótipo, o estigma uhum. de ser um menino afeminado, gay. E aí eles assim: por que você não olha para a bunda das meninas? E aí eu assim: por que eu tenho que olhar para a bunda das Aham, meninas? isso. E eu, menino de 11 anos, assim, por que eu tenho que olhar? Aí para pertencer, Uhum, para não ser estigmatizado como gay, como viado, aí eu comecei a olhar para a bunda das meninas naquele exato momento, né? Do tipo, né? E elas, né, gostosa? Aí eu disse assim, gostosa? O que tem a ver gostosa com bunda? O que tem a ver? Nada sexualizado, sabe? Tipo, eu não tava pronto para aquela Menino conversa. ainda. uhum. Mas para pertencer aos grupos e não ser Isso. estigmatizado, Hum. eu comecei a olhar para as mulheres. Então, os homens têm isso de, para pertencer ao grupo dos homens, eles são
pedagogizados, né, ensinados a essa Pedagogizados, isso. masculinidade que é horrível, que é dessa performance de que toda mulher te atrai e atrai em qualquer lugar e atrai de qualquer jeito. Isso não é verdade. É uma performance de masculinidade que não convence nem a própria pessoa que está performando essa Exato. masculinidade. Perfeito. E o que faz mal pra vocês, agora eu vou falar do meu do meu lugar. Porque, assim, óbvio que faz muito mal pra vocês, mas faz muito mal pra relação também. Porque aí eu Super. eu lembrei de eu até Uhum. falei na última aula da Universidade do Homem Uhum. desse assunto. Eu tive um namorado com 30 e poucos anos, que a gente ele não fazia sexo de manhã, e eu aprendi que o homem, né, de manhã queria transar todo dia. E aí, como eu passava só o final de semana lá, e aí ele não transava de manhã, eu falava: "Cara, ele não gosta de mim", e eu chorava, eu falava: "Ele não tem tesão em mim, ele não gosta de mim". Por quê? Porque ele acorda e não quer transar. Então, olha como isso atrapalha as relações, Uhum. atrapalha a Uhum. autoestima da mulher também, além de vocês homens, né. Então machuca todo mundo, É machuca verdade, todo Mônica. mundo. É isso mesmo. Você compartilhou isso na aula, né? Aham. Sim, é verdade. Tem O uma coisa disso que a Mônica disse que aconteceu recente, assim. Tá. Eu participei de um debate depois de um evento, que era um evento artístico e tal, participei do debate, e aí depois fomos tomar um suco, né? Eu não Uhum. bebo álcool, então não posso dizer que fomos tomar uma cerveja, então Uhum. não, fomos tomar um Eu suco. te entendo, eu também não. Geralmente eu também vou no suco. E aí as outras pessoas bebendo, e dizem assim, Denis, eu acho que você me disse, uma das pessoas que era o técnico daquela produção, falou assim, nossa, você disse sobre violência sexual contra homens, assim, de homem estar em interações que ele não está com vontade, mas ele se força porque ele tem que estar pronto o tempo todo. E ele narrou de uma experiência de uma mulher que é muito desejada, assim, as pessoas conhecem, ela é uma pessoa famosa. E ele trabalhava com pessoas famosas em produções audiovisuais e tal. E ele falou assim, na época ele namorava, e teve num coquetel de lançamento de algum produto depois, e aí essa mulher deu muito em cima dele. Ele não entendeu, porque é o tipo de Uhum. mulher que qualquer homem heterossexual queria ficar e tal, e ele não estava querendo ficar com ela assim. Ele estava querendo ficar com ela, mas ele não queria trair a namorada. Aham. Então, obviamente, ele não quis interagir com ela. E ela tinha certeza, por ser essa mulher desejada, que ele ficaria com ela. E ela insistiu, insistiu, ele falou: não, 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 eu namoro. Mas aí trocaram contato, ela ficou insistindo, aí passaram uns meses, eles foram participar de um outro evento, de uma outra situação. E ela deu em cima, ele não quis, ele negou. Ele falou: então vamos pedir um Uber para ir embora, sua casa é caminho da minha, a gente pega o mesmo Uber, você me deixa em casa e eu sigo no Uhum. Uber. Beleza. Aí chegou na casa dela, que era a primeira casa, e aí ele, não, desce comigo, desceu. E ele numa luta, do tipo, meu Deus, ela é muito interessante, mas eu não quero trair minha namorada. Eu também não tô com vontade de transar com ela. Tipo, eu não quero, mas eu teria que transar com ela porque todos os meus amigos transariam com ela. Tipo, se eu disser pros meus amigos que eu transei com ela, ninguém nem vai acreditar e tal. E aí ela conseguiu levá-lo para cima no apartamento, ele completamente desconfortável e tal. E aí meio que ela foi se despindo e ele falou: eu vou embora. Uhum. Ela falou assim: como assim você vai embora? Ele falou: eu não quero transar com você, eu tenho uma namorada, eu não vou fazer isso, eu não quero me colocar nessa situação. E aí ela começou a chorar. Elas assim, eu sou feia, eu tô gorda. Olha Ela só. começou, Uhum. assim, ele não ter desejo não era uma É, questão. era o problema A ela, questão né. se Isso. tornou assim, do tipo, o que que tem de errado comigo Aham. que você não quer fazer sexo comigo? O que acontece com qualquer pessoa? A gente não quer transar com todo mundo o tempo todo. E ele não Exato. Exato. queria, nessa situação particular, ela podia ser muito atraente, mas ele não estava interessado em sexo e não estava interessado em trair a namorada. Então ele falou dessa experiência, ele narrando essa experiência na mesa do bar, e olhando pro alto, assim, tipo, nossa, se fosse uma mulher nessa situação, qualquer pessoa falaria que isso é violento. Aí ele falou, nossa, foi assediado, né? Aí eu, numa mesa de bar, né? Eu falei, como você tá se sentindo falar isso? Falei, não, eu acho que eu tô de boa, Hum. mas é estranho pensar que eu fui assediado por uma mulher que é amável, que é querida, que é Uhum. interessantíssima, inteligentíssima, mas que me colocou nesse lugar de que se ela quer sexo, automaticamente eu Uhum. também vou querer, e Perfeito. se eu não quiser, porque o problema é com ela, não porque eu não quero. Uhum. Então, imagina as camadas que tem essas É. situações, obviamente que é muito diferente de uma situação de estupro, Lógico. com penetração de um homem com uma mulher Uhum. e tal, é muito diferente, mas assim, os sentimentos de desconforto Isso. e de não validação do que esse homem está sentindo são muito É. comuns. Por isso que é importante, você falou, né, Denis, você falou logo no começo da nossa conversa, eu quero reforçar aqui.
Olha só quantos conteúdos, né, compartilhamentos, lembranças, o Denis está trazendo, eu estou trazendo, a Mônica está compartilhando uma situação dela. Você que está assistindo a gente, pode ser que essa conversa aqui esteja realmente, possa engatilhar, possa trazer alguma situação, alguma lembrança pesada, difícil para você. Então, pensem como é importante o acolhimento, o cuidado, o autocuidado, a psicoterapia. Então, assim, busquem ajuda, conversem, né? Geralmente, eu não tenho recurso para psicoterapia, mas conversa com seus amigos, converse com parentes, com quem você sente à vontade, você tem segurança. Porque é muito duro a gente guardar, né, essas lembranças e esses pensamentos, é muito destrutivo para a gente. Então, se você está aí escutando e você está se sentindo, inclusive, mais encorajado a falar sobre essas violências que você sofreu no passado, fale, se sinta acolhido e saiba que você não está sozinho, né? Então é importante buscar ajuda, que às vezes é numa conversa com um parente que pode te orientar, mas aqui saiba que Denis está aqui, do Memórias Masculinas, eu e Mônica e o Denis, nós somos psicólogos e assim, nós recebemos pessoas em situações de violência e você vai se sentir acolhido. E é importante, né, você ter essa iniciativa, esse cuidado com você, tá? Então, o Denis falou isso no comecinho da nossa fala e eu só quero reforçar aqui, né, Mônica? Porque é um assunto delicado mesmo, as lembranças vão vindo. Olha como a gente está compartilhando aqui, né, gente? Tantas lembranças nossas, situações que nós vivenciamos e às vezes alguém está ouvindo essa conversa e está E uma coisa acessando esse importante conteúdo, da né? gente falar também, a culpa não é sua, É, né? boa, Independente. Eu tive um pouco de ereção quando eu estava sendo boa, Mônica, assediado. É isso. automático, é porque tá mexendo no pênis, se for, né, for uma coisa mais agressiva, mas assim, a culpa não é sua. Então, Exato. deixar bem Bem claro, lembrado, porque Mônica. Eu acho que você falou de uma situação que é muito sensível, particularmente para os homens, que é essa assim, se eu fiquei excitado, é porque eu Uhum. quis. Mas na minha cabeça eu não estava querendo. Por que que meu pênis ficou excitado? Então, imagina a confusão que isso faz na cabeça dos E aí homens, se porque culpa, né? criou esses cenários assim, se eu fiquei excitada é porque eu quero. Não, a ereção é uma resposta do corpo, não tem a ver com desejo necessariamente. É muito bom quando o desejo e a ereção se são uma sintonia, mas às vezes não existe essa Uhum, sintonia. uhum. Então, isso gera uma nova confusão, né? Então, que bom que vocês estão reforçando esse lugar de Sim. fale sobre essas situações. E tem uma coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar bastante, e aí eu tô ruim de nomes, mas aquela mulher maravilhosa que foi vítima de violência na França, É. que amava ela, Eu, esqueci o nome dela. perfeito, perfeito. Eu não Inclusive, lembro teve também. outro caso recente, inclusive, também. Se não foi na França, talvez tenha sido na Inglaterra, de uma mulher também, de uma esposa que era dopada pelo marido e também durante anos foi estuprada por E outros aí, o homens. que eu acho que é legal dessa história, assim, dessa história horrorosa em todos os Sim, níveis, né? sim, Porque foram, acho que, mais de 50 caras que exato, estupraram enquanto ela exato. estava dopada pelo marido. Mas ela escreveu um livro, ela disse assim: eu não vou ficar com a vergonha dessa história, eu não tenho que me envergonhar de ter sido vítima de estupro. Quem tem que se envergonhar é quem cometeu esse ato horrível, desumano, sujo comigo que estava inconsciente. Então, a vergonha precisa mudar de lado. Então, Exato. se você que está ouvindo foi vítima de violência, não tem vergonha em ter sido vítima. Tem vergonha em cometer um crime desse. Exato. A gente precisa mudar o nosso discurso, porque e aí a Mônica falou sobre culpa. A culpa não é da vítima e a gente está falando de crime. E quando a gente fala de crime, tem um responsável por esse E, crime. E esse responsável não é a vítima. Então a gente precisa mudar a nossa linguagem, o nosso discurso, para quem tem que ter vergonha são esses assediadores, esses violentadores, que podem ser inclusive homens ou mulheres. Mas a vítima não precisa carregar nenhum peso de culpa e de vergonha, porque não é vergonha ter sido vítima. É vergonha desejar uma coisa dessa e fazer uma coisa dessa. super. Ô, Denis, eu quero aproveitar a tua fala, e aí até entrar nessa pauta também, que eu acho que é importante. Como é que nós estamos? Qual é o cenário brasileiro de políticas públicas ou de aparelhos sociais de acolhimento a homens vítimas de violência sexual? Como é que você enxerga? Como é que nós estamos de políticas públicas em relação a essa pauta? De políticas públicas a gente está Eu sei, eu tô te perguntando isso Tá mal. já sabendo da resposta, mas assim, na linha da miséria, assim. é, E o que acontece? Eu acho que a gente está trabalhando, né? E trabalhando sim. bastante. Em novembro do ano passado, a gente teve uma reunião com o pessoal do Ministério da Saúde, Uhum. da Política Nacional de Saúde Integral do Homem, porque a política estava sendo revista Isso. e tal, e não há menção na política sobre violências, mas prevenção de violências quando os homens são os agressores, não quando os homens são as vítimas. Perfeito.
E aí, Memórias Masculinas conseguiu ter uma conversa com o Ministério da Saúde, a gente está em conversa para que na Política Nacional de Saúde Integral do Homem, os profissionais que estão lá na atenção primária de saúde Tá. vejam o homem não só como agressor, mas como também uma possível vítima de violência. Então, essa conversa está acontecendo, a gente não sabe quando que, de fato, as pessoas vão começar a trabalhar na prática com isso, mas a gente está fazendo essa conversa, acho que é importante. Eu tinha mencionado no começo sobre os serviços que poderiam oferecer atendimento psicológico, os CAPs, os CREAs, em tese tem psicólogo disponível, mas não tem psicólogos que têm certeza absoluta que na graduação não leram um único texto sobre violência sexual contra meninos e homens, isso é uma deficiência absurda, que a gente também está trabalhando nesse sentido, então a gente produziu agora Memórias Masculinas e um grupo de outras pessoas, uma análise sobre o jornal do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia de 2009 até 2024. Tá. O quanto que aparece violência sexual contra meninos e homens, porque são comunicações do Conselho Federal e do Conselho Regional de São Paulo, que é o maior conselho do Brasil, né, de número de inscritos, de psicólogos e psicólogas inscritos. E aí, nessa quantidade enorme de anos de publicação do jornal, violência sexual aparece mais ou menos em 50% do material, então o Conselho considera a violência um problema de saúde pública, um problema de violação dos direitos humanos, mas violência sexual contra meninos e homens aparece uma única frase em mais de, 60 documentos que a gente analisou. Então, há uma deficiência da psicologia brasileira de não encarar a violência sexual contra meninos e homens um problema, gente. Ela está completamente invisibilizada. Então, a publicação de um artigo como esse é um convite do tipo, psicologia brasileira, vamos fazer alguma coisa. É isso. Vamos dar visibilidade para esse assunto. Profissionais da atenção primária, vamos dar atenção para esse assunto. E tem um artigo publicado, estou dando muita informação. Não, é isso. Por favor, traga. Tem um artigo publicado de uma pesquisadora, Cíntia Sarti, da Unifesp, que eles fizeram um estudo sobre os serviços de atendimento especializado para vítimas de violência sexual. E ela narra de uma história, os pesquisadores ficavam no serviço e aconteceu uma situação. Um rapaz foi assaltado e durante o assalto ele foi vítima de estupro. Tá. E aí ele falou, o que eu faço? Procuro um serviço de atendimento especializado. Procurou na internet, foi no serviço. Chegando no serviço, ele não foi atendido. Disseram para ele procurar uma emergência ou qualquer outro serviço. Porque o serviço especializado para vítimas de violência só tinha ginecologista. Não tinha um profissional que podia atender um homem vítima de violência. E além disso, a pessoa da recepção falou assim, um homem vítima de violência? Não, e ele estava com sangramento anal. E aí diz assim, ele deve estar com sangramento porque ele colocou alguma coisa no ânus, ele devia estar fazendo alguma brincadeira na casa dele e se machucou e agora veio aqui falar essa história de que foi vítima de violência. Então ela narra essa história num artigo científico do como que a gente configurou a vítima que é aceitável. Então o homem não é uma vítima aceitável no sistema de saúde. O homem não é uma vítima aceitável. E você trouxe uma coisa, Denis, tão importante. Na psicologia não fala da violência contra o homem e não fala do sofrimento do homem em nenhum lugar. Em nenhum nível. Né? Então, assim, o homem sofre muito em várias camadas e a gente não fala sobre isso. Né? Quando a gente começa a falar na Universidade do Homem um pouco sobre isso, ainda é muito pouco. É por isso que nós estamos aqui. Exatamente. Tem uma coisa, desculpa te interromper, imagina. A lembrança, essa coisa de não falar sobre o sofrimento dos homens, a gente vai lançar logo um texto que fala exatamente sobre isso, né, na Memórias Masculinas. E aí uma situação que eu acho que é interessante de todo mundo visualizar. Então imagina, todo mundo já deve ter assistido o filme Titanic. É um marco nas nossas infâncias e algumas adolescências. E no Titanic, assim, todo mundo sabe, quando o barco está naufragando, quem tem direito aos botes salva-vidas? As mulheres e crianças. Mulheres e crianças. Exato. Os homens, até numa situação de catástrofe, não são considerados como possíveis vítimas. Denis, do ponto de vista de manutenção da espécie, então pode um homem, que se um homem pode procriar com várias outras mulheres e a gente mantém a espécie. Ok, tem essa questão de sobrevivência da espécie humana. Mas imagina como o homem se sente numa situação de naufrágio, vai morrer todos os homens, vão se salvar 2 ou 3 homens, e mulheres e crianças. Então, até numa situação de catástrofe, o que os homens sentem são completamente ignorados, é completamente colocado de lado. Ele precisa ser forte, ele precisa ser durão, até no momento de salvar a própria vida e de salvar a vida de outras pessoas. Ele não pode salvar a própria vida porque ele tem que salvar outras pessoas. Como um homem desse vai ser saudável e vai ter um cuidado com a família, se ele não tem nem com ele, se é uma pressão
tão grande. E é isso que eu acho que as pessoas não conseguem entender. Um homem saudável mentalmente, a família tá saudável, né? Então, assim, a gente tem que olhar para esse homem. É. E aí, Ah, com isso, eu só digo assim, não quero colocar o homem nesse lugar de coitadinho, Uhum. sim, de não, eles estão exato. ocupando o lugar dos. Não é Uhum, nada disso, mas uhum. assim, os homens estão sendo deixados para trás. E se a gente quer uma sociedade igualitária, Uhum. justa, saudável, ninguém pode ser deixado para Não, e eu, trás. eu Exato. acho importante esse debate pelo seguinte também. Isso aqui não é passada de pano, não, Não. né? E Sim, não é também vitimizar, né? Primeiro que a gente não está romantizando o tema. Uhum. Segundo, que sim, também não é uma vitimização, uma construção de vitimização para ninguém. Eu acho que isso aqui são realidades que nós vivemos, né? É uma realidade de muitas pessoas, né? Sim. sim. Infelizmente, de muitas pessoas. E se a gente está vivendo algo que é real, que a gente sabe que está na sociedade, mas a gente não fala a respeito, a gente não olha para isso, a gente está dando margem ou reforçando esse tipo de Ah, violência, continua. né? Então, assim, vai continuar. Isso vai Uhum. sendo reproduzido, né? Isso vai se reproduzir, E o ciclo enfim, não para. o ciclo não para e o cenário ele continua sendo cada vez mais devastador, porque assim é muito triste Para tudo todo isso mundo, né? para todo E aí Para os mundo. todo homens se mundo. matam e matam as mulheres Exato. e faz mal para todo mundo, É. né? Ninguém sai bem nessa história, né? Agora, eu queria voltar num ponto que eu acho que é importante. Eu queria voltar para Memórias Masculinas, que eu quero muito. Eu queria entender, inclusive, Denis, como é que. Então, esse homem ele chega no Memórias, né? Então, entra em contato com vocês, enfim. Como é que ele é conduzido pelo Memórias? Como é que é o trabalho? Eu acho que é legal entender, até de maneira Sim. prática, também como é que acontece no Memórias. Até porque tem quem tá vendo, né, se precisar, entender Sim, como é que sim, sim, funciona. exato. Obrigado, porque eu tava pensando assim, meu Deus, em algum momento eu tenho que falar como que é o caminho para procurar Vamos, ajuda. vamos falar do caminho, é isso. Para chegar em Memórias Masculinas, então o homem tem que acessar o nosso site, memoriasmasculinas.org, Uhum, e aí no site tem uma aba Quero Ajuda. E aí tem lá todas as explicações como a gente oferece a nossa ajuda e um cadastro com nome, telefone, cidade, e-mail e nome, telefone, cidade, estado e e-mail. Acho que são só tá, essas informações. Ele tá. preenche essa informação e quando ele clicar em enviar, Uhum. vai abrir automaticamente o WhatsApp. E aí a gente vai receber esse pedido de ajuda no WhatsApp. E aí esse homem vai ser informado: olha, obrigado porque você entrou em contato, todas as suas informações vão ser gravadas em Perfeito. sigilo. E a gente precisa que você nos diga qual que é a sua melhor disponibilidade para atendimento. E aí ele vai responder: eu posso segundas no período da tarde, por exemplo. E aí a gente informa os nossos voluntários, assim, olha, uma pessoa procurou ajuda e tem a disponibilidade na segunda à tarde. Quem Uhum. tem essa agenda disponível? Aí um dos nossos voluntários fala, eu tenho, e aí a gente conecta esse voluntário com esse homem que pediu ajuda. E aí eu acho que é importante dizer dos nossos voluntários, hoje nós temos 15 psicólogos Ah, que voluntários, e a sensacional. gente chama eles de especialistas no tema porque eles foram treinados pela gente para como oferecer um atendimento a um homem vítima de violência. Então, assim, são pessoas que fazem isso treinados pela gente, enfim, com a nossa experiência toda e coisas do tipo. E aí esse atendimento, ele pode ser ou plantão psicológico, que é um atendimento que pode durar de 30 minutos até 2, 3 horas, mas é para dar conta de ressignificar essa lembrança que esse rapaz teve, Uhum, uhum. ou psicoterapia breve de no máximo até 8 sessões. Então esse homem é acompanhado, geralmente a gente dá conta das nossas questões, né, das questões que os homens nos procuram com plantão psicológico, e tem um monte de evidência do quanto que o plantão psicológico é terapêutico, tanto quanto a terapia de longa duração, Tá. se não mais, porque a terapia de longa duração a gente vai criando resistências no meio do caminho, né? Uhum. E no plantão psicológico não dá tempo de criar essas E- resistências, porque a memória tá ali, ou a emoção tá ali, Exato. e a gente trata aquela emoção. E aí, no acompanhamento psicológico, né, nessa sessão de plantão psicológico, um dos objetivos do nosso trabalho, obviamente, que vai depender da demanda que aparece, mas é tentar fazer uma substituição de culpa por responsabilidade. Perfeito. A gente trabalha muito nessa questão de que a culpa está muito na linguagem cristã religiosa. Uhum. E quando a gente fala de violência sexual, a gente está falando de um crime. Se é crime, alguém é responsável por esse crime. Isso. Então a gente ajuda os rapazes que nos procuram a elaborar que não foi responsabilidade deles o que aconteceu. E há outras questões, assim, se você sentiu ereção, se você sentiu prazer, por mais que isso tenha acontecido, isso não significa que você quis interagir com aquilo, né? Você estava desconfortável com aquelas coisas. Então, os psicólogos são treinados para oferecer esse atendimento, e acabou o atendimento, os psicólogos produzem um relatório de atendimento, Tá. obviamente que sem entrar no detalhe da informação, porque não interessa a ninguém o detalhe da Uhum, informação. uhum. Inclusive, a gente não pede para que os homens falem do detalhe da violência, porque tem estudos da
neurociência, que fala toda vez que uma pessoa vítima de violência narra como foi a situação da violência, ativa no cérebro as mesmas regiões que ativaram no momento da violência. Nossa. Então, como se ela estivesse sendo vítima novamente. Então, a Sim, gente não entra no detalhe, perfeito. a não ser que a pessoa faça questão de falar sobre aquilo. Então, a gente preenche esse relatório de atendimento e os rapazes que são atendidos recebem uma pesquisa de satisfação para avaliar como foi esse atendimento, se a pessoa que atendeu ele indicaria para alguém. E aí a gente tem um orgulho de a gente atendeu. Já foram solicitados mais de 500 pedidos de ajuda, Uhum. mas a gente só atendeu 50% disso, porque é um dado interessante. Os homens pedem ajuda e na hora de marcar a consulta eles não Eles não aparecem, não aparecem. respondem. É uma demanda, é quase 50% das nossas demandas são essas. E aí eles respondem essa pesquisa de satisfação e o nosso orgulho é de que as nossas notas, a gente não tem, a gente dá uma nota de 0 a 10, né? A Uhum. gente não tem nenhuma, a gente tem uma nota 7 em 6 anos de atendimento e nenhuma nota abaixo de 7. Então, as outras notas todas são 8, 9 e Maravilha. 10, com a maioria das notas 10. Então, os homens que a gente atende estão bastante satisfeitos com o nosso Ou atendimento. seja, né, Maravilhoso. atendimento com acolhimento, com Uhum. afeto, né, com amparo e com cuidado. Então, é isso, né? Muda a vida desses meninos, homens, Sim. É enfim. curioso essa coisa de mudar a vida, Mônica. O primeiro atendimento da Memórias Masculinas fui eu que realizei, a gente não tinha psicólogos voluntários ainda. E foi um atendimento de plantão psicológico, enfim, eu trabalho com o tema, sou psicólogo há muitos anos e tal, não vou falar para não entregar a idade, coisas do tipo. Mas ele disse uma expressão que marcou muito, assim, foi uma consulta que eu estava completamente atento, empenhado naquele processo, mas eu não fiz nada de extraordinário, assim, tipo, eu sou o melhor psicólogo, nada do tipo, assim, eu Uhum. ofereci a escuta especializada que ele precisava de receber. Isso. Ele disse assim, Denis, você tirou um mamute das minhas costas. Imagina. E assim, eu não tirei nada das costas de ninguém. Eu acho que você conseguiu ressignificar a sua história para conseguir se sentir mais leve com ela. Então, que efeito que isso tem na vida de alguém de conseguir elaborar uma coisa que ele Uhum. guardou em segredo. Ele tinha 38 anos, a violência tinha acontecido antes dos 10 anos de idade, então isso estava guardado há mais de 20 anos. Olha só. E era a primeira vez que ele estava falando sobre aquilo. E ele sai da sessão de plantão psicológico, uma sessão de 1h30, 1h40, e ele sai com a certeza de que ele estava mais leve, de que ele disse assim, nossa, eu tô bem comigo mesmo, uma sensação que ele nunca tinha sentido anteriormente. Então isso Nossa, É a que informação, processo né? potente, né? Eu acho que tem ele ter ressignificado, mas também tem o lado da informação. Como a gente não fala sobre isso, você não vê, você abre, né? Hoje fala muito de violência contra a mulher e tal, mas você não fala contra o homem. Então, quando ele entende, que agora eu já entendi que não é culpa, é responsabilidade, que a responsabilidade não é dele, independente se tenha tido ereção ou não, isso realmente é libertador para esse homem. É. E muito. é tão libertador que o paciente do Denis falou, nossa, tirou mamute, né, do Uhum. Denis. O meu paciente, depois de 25 anos, ele conseguiu acessar esse conteúdo de violência. E ele fala algo muito parecido. Ele fala assim, Breno, eu tirei uma bigorna gigantesca da minha cabeça, que convivia comigo há muito tempo. E é isso, né? Olha, essas falas, seja o mamute ou a bigorna, Uhum. É Uhum. é pesado. tão pesado Fala de um peso, e não é né? um peso e não é um peso em pouco tempo, é um peso de anos, de Uhum. uma vida toda, gente. E, Sim. inclusive é um peso num momento de desenvolvimento, na adolescência, de crescimento, de estar em novos grupos, de iniciação sexual, de desenvolvimento de relacionamentos íntimos. Quer dizer, são tantas fases que esse homem passa com essa Sim. bigorna, com esse mamute, que percebe. Olha o porquê da dificuldade E a dele distorção ser dele ele. também, a distorção Exato. dele enxergar quem é ele. Eu acho que Exato. nesse momento que ele tira isso, ele fala: "Putz, quem sou eu? Agora eu já sei quem sou eu", Uhum. né. Eu E não como sou que é ser eu sem esse peso É. todo, né? Exato, Ele Denis, nem se conhece. perfeito. Exato. Agora, eu fiquei na dúvida, e se uma mãe, tá vendo a gente aqui e tem lá um menino, um filho que passou por uma situação de violência. Vocês acolhem também, Denis, crianças? Como é que é? É curioso, muito boa pergunta, porque já aconteceram algumas vezes de esposas e namoradas Tá. entrarem em contato com a gente e Aham. dizer assim, olha,
meu namorado falou que foi vítima de violência, eu não sei o que fazer, me ajuda. E aí a gente marca sessões de orientações com essas pessoas. E já aconteceu de mães de meninos dizer Ah, assim: meu filho foi vítima de violência, eu não sei o que fazer. E aí com essas mães também a gente marca sessões de orientações. Então perfeito. não são sessões de psicoterapia, nem plantão psicológico, mas são sessões de orientações. Então assim, tá, o que aconteceu? Super Quem está envolvido nessa importante. história? Uhum, Isso foi denunciado, não foi denunciado? O que foi uhum, dito, o que não foi dito? E aí a gente trabalha com essa questão da orientação exatamente para não produzir revitimização perfeito. e produzir responsabilização para os agressores, né? Mas é curioso que, embora a gente seja uma ONG especializada no atendimento dos homens Uhum, vítimas, uhum. as mulheres, tanto mães quanto companheiras, já procuraram a gente e podem procurar. A gente oferece a gente chama de sessões de orientação. E Ah, tem algum sensacional. sinal, assim, que você possa falar para uma mãe que está assistindo, que talvez fala: "Ó, acende uma luzinha aí", ou Boa, boa, Tem importante. sim, e muito boa pergunta. Os sinais são muito parecidos com os sinais das meninas vítimas de violência. Então, comportamentos de mudança abrupta. Então, se era uma criança muito sociável e essa criança deixou de ser sociável, assim, Uhum, de um dia para o outro, não quer mais ir na casa de uma pessoa que ela gostava muito de ir, voltou a fazer xixi na cama, mudou a mudança do comportamento, assim, tá. uma criança tímida não é um problema nenhum com ela, mas era uma criança extrovertida e até o momento, e ela se tornou uma criança muito Uhum, tímida, tem alguma coisa para a gente olhar isso. E isso não significa que esses sintomas, essas características são igual sofreu violência, exato. mas são indícios de que pode ser que a violência tenha acontecido. Então, mudanças abruptas no comportamento, voltar a fazer xixi na cama, se negar a ir na casa de alguém que antes a pessoa ia e gostava de ir, brincava, Uhum, queda no desempenho escolar. Os estudos que analisaram crianças vítimas de violência, assim, é uma unanimidade. Qualquer criança vítima de violência, menino ou menina, começa a cair no desempenho escolar. Depois o desempenho pode voltar a crescer, mas logo em seguida da violência esse desempenho cresce, diminui, desculpa, e a ideia, né, a teoria por trás disso é que assim, essa criança está tendo que lidar com a organização disso tudo, e ela obviamente fica menos disponível para aprender por uhum. conta dessa carga emocional que ela está tendo que administrar, E, talvez sozinha. E aí também eu acho que tem uma coisa muito interessante que é comportamento hipersexualizado. tá. Então, a criança não sabe o que é sexo e tal, e uma criança se masturbar, se tocar, não é um problema, porque ela vai saber que aqui faz cosquinha, aqui na axila faz cosquinha, lá na genitália também faz cosquinha. Mas ela fazer isso na frente das outras pessoas, ela fazer isso o tempo todo, e mesmo que você faça orientações, ela continua fazendo isso, ou ela brinque com bonecos e bonecas com posições sexuais, são indicativo que essas crianças foram expostas ou a fazerem situações sexuais ou a verem situações sexuais. As duas são formas de E, violência. Então, acho que esses são um dos sinais mais importantes que a gente Uhum. pode ficar, os responsáveis podem ficar atentos. Talvez tenha outros que eu não lembro de é, cabeça, mas talvez esses sejam os mais eu importantes. eu ia mencionar um. Levando em consideração que a violência sexual, 60% dela acontece com pessoas muito próximas dessa Uhum. criança, e acontece em casa, Uhum. principalmente ficar atento ao comportamento dela de evitação de algum adulto específico Uhum. que antes ela tinha uma convivência e que hoje ela passa a evitar. Então, Sim. Sim, ficar atento também a esse comportamento como um possível É. indício de sim. talvez alguma E violência ali o relacionada. Você o disse uma coisa importantíssima que a gente precisa falar e ser franco. Aham. Existe o imaginário social de que a violência acontece no beco à noite na rua escura. Não, E pode absolutamente. ser que sim, mas é uma minoria da minoria da minoria. Uhum. A violência sexual no Brasil, tanto com meninas quanto com meninos, Isso. acontece dentro de casa, ou na própria casa do agressor, ou na casa da vítima, e mais de 80% é uma pessoa conhecida da vítima. E geralmente é alguém muito querido, muito amado, muito prestativo, Uhum. mas que também é um criminoso. Uhum. Isso. Então a gente cria essa imagem do agressor como se fosse um monstro Tá. e facilmente identificável? Não. O Exato. agressor é essa ambivalência de ao mesmo tempo é um trabalhador, é uma pessoa querida, Hum. mas também é um Acima de criminoso. qualquer suspeita, chega com uma Isso. balinha, com um Exato. presentinho e vai, né. Uhum. E aí aproveitando, já que a gente imagina que muita gente vai assistir e para essa mãe, para esse pai que viu esses sinais, né, em casa, a criança tem algum jeito melhor de chegar para conversar com essa criança? O que que você falaria, Denise? Como que ela poderia chegar para talvez Muito boa, conseguir?
Muito boa pergunta. Eu sempre digo que a violência por si só, ela é desastrosa de todas as formas, Uhum. mas o que a gente faz dela tende a chance de produzir mais Ai, violência. que perfeito, isso é ótimo. Então, numa Nossa. situação com que a gente percebe esses sinais de uma criança, a gente não precisa forçar com que a criança fale, isso Uhum. não deve acontecer em hipótese nenhuma, mas a gente precisa criar um vínculo em que a criança se sinta segura para falar o que ela quiser e saber que o valor dela não está em risco a partir daquela situação. Porque os agressores, é horrível o que eu vou dizer, mas os agressores costumam ser muito bons em ameaçar as vítimas. Uhum. Então, se você contar, ninguém vai acreditar. Se você contar, eu falo que você que me procurou. Se você contar, eu acabo com você, acabo com a sua família. Nossa. Então, eles costumam fazer essas falas que, para uma criança, isso tem efeito de lei, né? Exato. Então, a gente precisa criar relações com as nossas crianças que elas saibam, e eu acho muito forte, assim, que eu vou dizer, de que nada e absolutamente ninguém Uhum. tem a capacidade de tirar o nosso valor como pessoa. O nosso valor não pode ser medido em formato de valor. A nossa existência, ela é absolutamente singular. Uhum. Então, as nossas crianças precisam crescer com a sensação de que elas não valem alguma coisa, mas que elas são alguma coisa que é única, nunca existiu nada igual e nunca existirá nada igual. Portanto, nada que te façam ou deixem de fazer tirará a sua dignidade, o seu valor, a sua existência. Se a criança cresce com essa sensação, qualquer situação de violência ela vai poder falar, não vai sentir constrangida para falar, porque ela sabe que não foi um problema que Dela. roubaram a minha infância, acabaram com a minha vida, perderam tiraram a minha inocência. Não, ninguém tem o poder de fazer isso com a sua própria história. Obviamente que a violência é horrível, mas ela não desvaloriza a existência, o sujeito. Então, Uhum. para um adulto que fazendo uma situação como essa, criar uma relação com essa criança, com esse adolescente, em que comunique que nada que aconteça ou nada que deixe de acontecer vai fazer com que a gente deixe de amar, de admirar e Uhum. de respeitar aquela pessoa por Perfeito. alguma coisa que fizeram com ela. Que A ótimo. gente precisa crescer com essa dimensão, essa noção de que o nosso valor não é valor, a gente não vale, a gente é. É. E o fato da gente ser coloca a gente como as coisas mais valiosas, mais impressionantes, mais espetaculares da face da Terra. O nosso valor está na nossa existência, né? Exato. Pra gente ser quem nós somos, é isso. E uma coisa que eu acho importantíssimo a gente falar também, quando essa criança falar alguma coisa para essa mãe, a mãe já percebeu que tá diferente lá, né? Mudou um pouco. Quando ela conseguir falar alguma coisa, nem um momento duvide dessa criança. Porque na Sim. hora que você fala, Uhum, ai, mas você uhum. tem certeza? Aquele homem, aquele tio lá, que é tão. Ela se fecha. É tão importante isso que você está Então, falando, assim, sim. vamos acreditar nas nossas crianças. Exato. Perfeito, perfeito o que você acabou de dizer, assim, criança perfeito. não inventa história de que foi vítima de violência. Uhum. Mas ela está inventando essa história. Se ela está inventando essa história, é porque por alguma razão ela foi exposta a uma situação de violência e Uhum. tem condições de inventar essa história. Crianças não inventam que foram vítimas de violência, até porque elas não sabem o que é violência sexual e não deveriam Exato. saber. Então, se ela Exato. está falando numa situação de violência, no mínimo ela foi instruída por algum adulto, que é pouquíssimo provável, para falar essa situação. Então, acreditem nas crianças. E aí eu costumo dizer sempre que parece que um pacto de proteção dos agressores em detrimento da Aham. saúde das crianças, né? Dos direitos humanos das crianças. Mas se a gente denunciar, vai acabar com a vida dele. E a vida dessa criança, a gente não deixa que acabe? Exato. Tudo bem ela crescer com essa marca na vida dela para sempre? Então a gente precisa quebrar com esse pacto de proteção dos agressores. Assim, as crianças não inventam essas histórias, e se a gente descobriu, se a criança conseguiu falar, se a gente percebeu os sinais, a gente precisa fazer a denúncia. E por que eu digo isso? As secretarias de segurança pública, as secretarias de assistência social e de saúde, por exemplo, têm orçamentos para cada ano. O número de crimes é muito maior. Se a gente não denuncia, no ano seguinte, o orçamento para aquela pasta, para aquele enfrentamento, vai ser menor. Diminui.
Se tiver orçamento menor, a gente investe menos e a violência vai aumentando. Exato. Então a gente precisa denunciar, porque os responsáveis precisam ser responsabilizados, condenados, julgados, para que a gente dê a mensagem que a gente é uma sociedade que não tolera situações de violência contra crianças e adolescentes, contra meninos, contra meninas, contra homens adultos, contra ninguém. A gente não tolera. E para que a gente tenha políticas públicas de fato verdadeiras, eficazes e cada vez mais aqui no Brasil. Você sabe que quando eu falo em políticas públicas, eu lembro de alguns anos atrás, na Austrália, era compartilhado em horário nobre. Sabe aquele horário assim, entre o jornal e a novela? Horário nobre, né? Era vinculado uma propaganda de um pouco mais de 15 segundos, 15, 20 segundos, tá? Coisa rápida. Mas uma propaganda, colocavam homens, depois eu acho que dá para acessar isso no YouTube, inclusive. Filmavam homens de frente, né? E eles chorando, tá? Eles começavam uma situação ali de choro, e aí cada homem filmado, ele ia chorando e expressando, né? Homens e meninos. E aí eles choravam, tá? E aí no final, eles falavam: poxa vida, você não é macho porque você tem que segurar o teu choro, não. Chorar é coisa de homem, não é coisa de macho. Chore e tal. Incentivando os homens, o que era essa esquetezinha? Incentivando os homens a procurar atendimento, a buscar ajuda. Gente, isso era uma propaganda à noite, vinculada na Austrália. Imagina que lindo isso aqui no Brasil. E para que isso aconteça, nós temos que ter políticas públicas. Por quê? Porque se esse homem, ele é incentivado, existem aparelhos para acolhimento desses homens, né, que são vítimas de violência sexual, eles têm orientação, eles têm acolhimento, eles têm respaldo. E esse tipo de aparelho, ele começa a ser multiplicado no Brasil. Então, você tem uma lei específica, você passa a ter uma lei específica que assegura esses espaços de acolhimento desses homens. Se você tem leis que asseguram isso, isso começa a se replicar, né? Então, isso passa a ser uniforme nos outros estados. Não é uma iniciativa aqui a colar, porque o que nós temos no Brasil, e para muitas situações, são iniciativas muito espaçadas. Então, é um empresário que fez um negócio aqui, é uma organização que fez ali, uma comunidade que fez aqui e tal. Né? Mas não existe algo uniforme, onde todos desfrutam e se beneficiam da mesma política. Porque não existe política, não existe um debate no Congresso, isso não é falado ali no Congresso. Sim. Então, nós precisamos, se a gente pensa também numa sociedade mais equidade, né, com equidade, e que a gente avance, né, a esses debates, esse processo de acolhimento, nós precisamos levar esse debate para dentro do Congresso, nos nossos parlamentares. Por isso, fiquem muito atentos a quem vocês estão elegendo. Fiquem atentos, conheçam planos de governo, entendeu? Quem vocês vão votar, entendeu? Pessoas, né, políticos com esse debate e propostas de fato de mudança social, de ações sociais que venham a transformar um cenário que não é transformado por quê? Porque as pessoas que estão lá não fazem tal. Então, falar de políticas públicas pode parecer assim, mas o que é isso? Que coisa enfadonha. Não. Fazer política é processo de transformação. E se a gente não partir da política, a gente não muda. A gente não muda o cenário. Muito pequeno, né, o que a gente faz. E as coisas fica espaçado, gente, né? Fica assim, é uma iniciativa aqui, lá no Amapá, outra né, no Nordeste. Fica espaçado. E nós não temos isso. Né? Expandido para o Brasil. Essa questão das nossas eleições, eu acho que é importante as pessoas ficarem atentas, assim, de elegerem pessoas que têm como a pauta delas essa defesa das mulheres, dos homens, das crianças, dos direitos humanos. E não que transformem isso no espetáculo. Exatamente. Tem uma diferença muito grande em, assim, transformar isso no espetáculo para irritar nas redes sociais e ser compartilhado. E tem uma coisa de que é um histórico de projetos, de investimento, de leis, de emendas para causas que são muito particulares, muito específicas, de defesa das crianças, dos adolescentes. Então, acho que a gente tem que ficar atento a isso. Assim, quem a gente vai eleger não pode ser alguém que faz espetáculo em cima de uma causa, mas alguém que, de fato, defende uma causa de forma parlamentar, dando dinheiro, aprovando projetos, coisas desse sentido. Bem, a gente já tá caminhando para o encerramento, mas eu queria falar, eu lembrei aqui, eu acho que é uma coisa importante da gente mencionar.
Ano passado teve a primeira conferência, né? O primeiro simpósio nacional de violência a homens, né? E que o Memórias Masculinas, né, participou, organizou. E esse ano nós teremos o segundo simpósio em novembro, é isso, Denis? Você acabou de dar a nossa grande novidade do ano, Ai, assim. então, por A gente teve favor, em Fábio. novembro do ano passado, a gente fez o primeiro simpósio nacional sobre violência sexual contra Tá. meninos e homens. Uhum. Foram, se eu não me engano, de cabeça 6 mesas de debates com especialistas na área, com a produção audiovisual, assim, foi uma coisa espetacular. Foi 100% online, Tenho então certeza pessoas que do foi. Brasil todo participaram, inclusive pessoas brasileiras fora do Brasil Ai, que participaram. bárbaro. Foi espetacular. A gente fez o lançamento dos anais do simpósio, Uhum. agora dia 18 de maio, está disponível no nosso Instagram, se vocês entrarem no nosso Instagram, @memórias masculinas, aí no link da bio, tem lá os anais do simpósio, então tem em formato de texto, todas as palestras que foram dadas, então dá fácil para acessar. Ótimo. E aí a cereja do bolo é que esse ano nós teremos a segunda edição, que vai ser dia 12 e 13 de novembro, inclusive meu aniversário dia 12, então Parabéns. a presença de vocês vai ser o meu presente, então a gente vai fazer o segundo simpósio nacional sobre violência sexual contra meninos e homens. A gente está muito orgulhoso, a gente está montando as mesas, vai ter gente muito interessante que trabalha com direitos humanos, com violência e tal, acho que vai ser um evento muito bacana. E tem uma coisa, acho que também é super interessante, que eu Uhum. não posso deixar de Por dizer, favor. em dia 16 de abril, a gente está lutando mundialmente, socialmente, politicamente, para transformar num dia de lembrança ao combate à violência contra os meninos, que no mundo é conhecido como The Umbrella Day. The Blue Umbrella Day, Tá. alguma coisa, o guarda-chuva azul, alguma Tá. coisa assim, tradução. Que é para lembrar a ONU, Organizações das Nações Unidas, de transformar esse dia num dia de assim, ninguém pode ser vítima de violência sexual, mas todo mundo fala das meninas e a gente quer falar dos meninos. Então é para transformar o dia 16 nesse dia. E aí no dia 16 de abril, nós lançamos, e aí meus olhos até brilham, assim, a cartilha Tá. para romper o silêncio. Tá. O que precisamos saber sobre violência sexual contra meninos e homens? É uma cartilha que é 100% em PDF, está super bem escrita, com ficha catalográfica, com ilustrações, com imagens, Já queremos, com texto, né? com lei. Lógico, opa. E ela também está 100% disponível no nosso Instagram, 100% gratuita. É uma cartilha, assim, de fato, você não sabe nada sobre o assunto, a cartilha vai te deixar do zero a ser quase especialista no assunto. Então, ela é para baixar, ela é para a gente divulgar para as pessoas. Então, a gente tem esse lançamento que a gente fez em abril e em novembro a gente vai ter o segundo simpósio. E aí eu não posso dizer o que é, mas o segundo simpósio a gente também vai fazer um lançamento e vai chacoalhar as estruturas. Perfeito. Ó, então fiquem atentos, simpósio em novembro e adicionem no Instagram, @Memórias Masculinas, acessem a cartilha, olha que genial, que material riquíssimo. Maravilhoso. Nossa, sensacional. E a gente vai estar lá no simpósio, hein? Com certeza. Universidade do Homem estará lá, em peso. certeza, estaremos, não tenha dúvidas. O Denis é muito parceiro e é muito potente, esses encontros são muito potentes. Eu digo a vocês que eu estou assim, eu saio daqui ainda mais forte depois dessa conversa de hoje, gente. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, Mônica, por ter topado fazer essa mesa, Denis, por você ter participado. Eu acho, é muita potência mesmo, sabe, gente? Eu fico realmente muito mobilizado pela temática, e eu acho que é isso, né? Nós precisamos falar cada vez mais a respeito. Precisamos falar dos homens, gente, em todos os sofrimentos, né? E eu acho que ainda a dor sexual do homem, né? Violência sexual, ainda é menos falado do que a dor que a gente fala, né? Normalmente. Ainda é menos visualizado. Denis, olha, a gente vai encerrar, mas eu queria que você deixasse uma última mensagem e já te agradecendo de novo, querido, um beijo no teu coração. E a gente, bem, nós estamos juntos porque também não vou falar, mas temos coisas aí mais pra frente, né? Tem coisa no forno. Tem coisa no forno, exatamente. Forninho. Então, mais pra frente, o Denis vai em novembro anunciar e mais pra frente anuncia outros projetos também. Gente, Denis, um beijo pra você. De estar aqui com vocês, eu acho que a conversa foi espetacular, eu tenho certeza absoluta que a gente não tem nunca a dimensão de onde a gente chega a partir das redes sociais, das mídias, dos vídeos, então assim, saber
que esse vídeo vai chegar, esse podcast vai chegar em lugares que a gente nunca nem imaginou e que a gente pessoalmente não conseguiria chegar. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte disso. Obrigado pelo convite, pelo carinho, pelo respeito. Eu admiro também o trabalho de vocês e quero que cresça e que a gente fale sobre os homens e coloque os homens na pauta para que os homens não acabem consigo, nem acabem com os outros, mas que a gente seja uma sociedade igualitária, que a gente consiga direitos para os homens, para as mulheres, e obviamente tem uma luta das mulheres que a gente precisa aprender demais com elas, mas a gente não quer violência contra ninguém, a gente tem que trabalhar sobre isso. Então, se você precisa de ajuda, se você é um homem que foi vítima de violência, entra no nosso WhatsApp, desculpa, no nosso site, e lá tem a aba Quero Ajuda. Agradeço novamente, assim, acho que foi a conversa fluiu, a hora passou que eu nem percebi, por mais que o assunto seja pesado, então agradeço demais e espero que alcance lugares que a gente nunca nem imaginou chegar. Beijo grande. Querido, obrigado você. Meu Amada, amor, obrigada. muito obrigado, Eu que tá? agradeço. E, gente, obrigado vocês pela paciência. Lembrando que, de novo, né, não só a Universidade do Homem, acessem também nosso Instagram, Universidade do Homem, e também da Delegacia de São Paulo, que também ajudou a promover também o nosso encontro de hoje. Então, obrigado vocês e até a próxima, né? Até, obrigada. Valeu, tchau, tchau.